Vocês estão bem? Quero fazer dessa pregação o lançamento oficial do livro A Profecia do Avivamento. Você em casa, que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, já pode ligar para o nosso call center para fazer o seu pedido, mas é o lançamento oficial. E eu quero dar continuidade àquilo que depois você que está em casa vai acompanhar pelo sistema Canção Nova de comunicação, que vai ser retransmitida a pregação que o padre Edmilson fez antes da minha, a pregação das 9h15. Eu quero dar continuidade, por isso eu convido você a pegar a sua palavra no livro do profeta Oséias, no capítulo 4. Livro do profeta Oséias, no capítulo 4, para nós entendermos aquilo que nós estamos cantando e vamos cantar de novo. O Senhor quer nos levar além. Oséias capítulo 4, amém? Escutai a palavra do Senhor, filhos de Israel. O Senhor abre um processo contra os cidadãos do país, pois não há mais fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus nessa terra. Juram falso, mentem, matam, roubam, cometem adultério, cometem assassinatos, um atrás do outro. Por isso é que o país está todo abatido e seus cidadãos estão murchos. Os animais silvestres, as aves dos céus e até os peixes do mar estão desaparecendo. Essa profecia parece atual? Ou é só para o povo de Israel há um tempo atrás? Sim ou não? Ela é atual, não é verdade? Não é exatamente isso que os nossos olhos têm contemplado? Nós não queremos ser pessimistas, de maneira alguma, nós só precisamos ser realistas. O que o profeta denuncia? Pois não há mais fidelidade nem amor, nem conhecimento de Deus nesta terra. Juram falso, mentem, matam, roubam e cometem adultério. Cometem assassinatos um atrás do outro. Por isso é que o país está todo abatido e seus cidadãos estão murchos. Os animais silvestres, as aves do céu e até os peixes do mar estão desaparecendo. Volta um pouquinho para trás aí na sua Bíblia. Vá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e o Senhor me levou em espírito para fora, e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio dos ossos em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície e estavam bem ressequidos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? E eu respondi: Senhor Deus, és tu que sabes. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: vou infundir-vos eu mesmo um espírito para que revivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carne e estenderei por cima a pele. Porém vós um espírito para que revivais. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor e logo um estrondo quando os ossos se aproximaram uns dos outros. Eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles, e por cima a pele que se estendia, mas faltava-lhes o sopro de vida. Ele disse: profetiza para o espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem, ó espírito, dos quatro ventos,
soprar sobre estes mortos, para que eles possam reviver. Profetizei conforme me for ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles reviveram e se puseram de pé, qual imenso exército. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Eu queria trazer essas duas palavras que mostram a realidade espiritual que hoje nós estamos percebendo acontecer na nossa nação, mas nas outras nações. Dá uma olhadinha para o seu lado, direito e esquerdo. Padre Edmilson dizia isso na pregação dele, da dificuldade que nós temos encontrado em outros países. Principalmente se você for fazer uma viagem pela Europa, você vai ver que as igrejas estão se transformando em museu. Missa dominical, se tiver 3, 4, 5 pessoas, é muito. Nós temos visto um abatimento, um esfriamento da fé. Nós temos visto essas características que o profeta Oséias mostra. Nós temos visto que muitas vezes as pessoas estão caminhando e vivendo, e estão experimentando isso que o profeta Ezequiel vislumbra. É uma visão terrível, é uma visão de ossos, de uma ossada num vale. E era assim que Israel se sentia. Era assim que Israel estava, abatida, cabisbaixa, sem esperança. E qual é o tema do nosso acampamento? O Espírito Santo, esperança para os nossos dias. Mas qual foi a esperança que o próprio Senhor, e aí basta nós entendermos isso, Deus não quer que nós fiquemos nessa inércia, nesse esfriamento, nesse desespero, na situação espiritual que se encontra a humanidade. Não é esse o desejo de Deus, mas o homem tem achado que ele se basta. O homem tem se achado Deus, e aí nós podemos voltar lá na filosofia, e nos encontrarmos de frente com um filósofo chamado Nietzsche, que declara a morte de Deus, e declara que a humanidade não precisa de Deus, que nós somos super-homens, que nós nos bastamos, porque Deus morreu, Deus está morto. É a declaração que esse filósofo, que rege muitas vezes a mentalidade lá na Europa, e aí isso tem se espalhado, e nós temos visto a tentativa de uma implantação de uma ideologia comunista, marxista. Isso está muito em voga na América Latina. Estão dizendo que a América Latina nunca foi tão progressista como ela é agora. Mas isso influencia também na fé, nos costumes, na moral, diante daquilo que o Papa Bento XVI tem denunciado, da ditadura do relativismo, aonde se relativiza tudo, não existe uma verdade absoluta, não existe uma moral absoluta. Tudo isso nós estamos vivendo na nossa geração, no nosso tempo, na experiência. Eu fico olhando para o pai e a mãe que criam o seu filho nesse tempo. A angústia que não vem no coração. O que vai acontecer com meu filho? Com toda essa divulgação que a mídia tem feito, para que os jovens, as crianças, vivam uma liberdade na sua sexualidade e façam uma opção na sua sexualidade, porque o determinante é o cultural. E aí eles estão nas Nações Unidas, em tantos lugares, desenvolvendo projetos que, se você for pesquisar depois e dar uma olhadinha, a ideologia do gênero não existe mais uma definição, é você que se define quem você é. Nós estamos nesse tempo, no meio de um vale de ossos secos, diante do vale de ossos secos. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está aí do seu lado, dê um sorriso para ela, diga para ela: mas Deus não desistiu da humanidade.
Diga para a pessoa que está do outro lado, dê um sorriso para ela e diga: mas Deus não desistiu da humanidade. Segura na mão dessa bênção que está do seu lado e diga para essa bênção aí: Deus não desistiu de você. Eu queria que o Amaral, o câmera aqui, me filmasse, que eu quero dizer para quem está em casa agora, aqui, ou o irmão aqui, já que ele está filmando aqui, eu quero dizer para você: Deus não desistiu de você e não vai desistir de você. Não vai desistir de você. Ele não vai desistir da sua vida. Ele não quer que você fique como um osso ressequido, alguém sem esperança, sem fé, sem experiência de Deus, sem alegria verdadeira. Eu quero dizer agora, porque o Senhor me dá uma palavra de ciência. Tem um jovem, você tem 24 anos, você chegou da balada 10 horas. Eu não sei por que você está na Canção Nova, mas Deus está alcançando você agora e Ele está mudando a sua vida e você sabe que é você. Pode assumir a graça de Deus na sua vida. Eu não sei por que você está aí na Canção Nova, o problema é seu, mas agora Deus te pegou, bem feito. Deus te pegou. Ele está mudando a sua vida. Mas o seguinte, meus irmãos, quando eu fui escrever esse livro, A Profecia do Avivamento, eu fiquei pedindo para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu escreva? Qual é o nome? Meu Deus, eu pensei em colocar clamando pelo milagre do avivamento, clamando pelo derramamento do Espírito Santo. E um dia, orando com um irmão, partilhando com um irmão, veio esse nome: A Profecia do Avivamento. E eu falei assim: eu acho que eu vou ter que pagar um preço por causa desse nome. Porque avivamento não é uma palavra muito usada por nós católicos. É usada mais no meio dos nossos irmãos, queridos irmãos evangélicos. Nós usamos mais a palavra reavivamento, não é? E eu falei: meu Deus. E depois que eu dei esse nome, o pessoal da nossa editora até me ligou: padre, o senhor tem certeza que é isso mesmo? Falei: foi o que Deus me falou. E eu tenho que ser obediente. E aí eu fui no termo. E eu descobri, a partir de um amigo, de um padre, Padre Dudu, lá da Arquidiocese de Niterói. Tem gente de Niterói aí, ó. Aquilo que os escolásticos diziam: aclaratio terminorum. A clareza do termo. Chegar à clareza do termo avivamento. O que é um avivamento? Avivamento é o mover histórico e profético do Espírito Santo em todos os povos, culturas e em todos os tempos. É uma graça que provém do trono do Pai e do coração do Filho, para nós católicos. Pode também ser mediado pela Santíssima Virgem Maria, a mulher cheia do Espírito Santo. O avivamento é um dom trinitário e eclesial. O avivamento que nós estamos pregando e querendo experimentar é a resposta de Deus para a ossada ressequida que está diante dos nossos olhos. Deus mais uma vez quer soprar o Espírito Santo sobre os ossos secos para que eles possam voltar a viver. E a sua família vai ser atingida por esse sopro. E a sua vida vai ser atingida por esse sopro. O Brasil vai ser atingido por esse sopro. A América Latina vai ser atingida por esse sopro. A Europa vai ser atingida por esse sopro. E deixa eu dizer, o mundo muçulmano vai ser atingido por esse sopro do Espírito. Porque não é só para você, belezinha. E não é só para mim, belezinho. É para todas as nações. Agora eu te digo uma coisa. Vai começar aqui, no Brasil, na América Latina. É um sentir da igreja que nós que fomos evangelizados pela Europa, nós fomos colonizados e evangelizados por quem? Os padres jesuítas. Celebramos o bem-aventurado José de Anchieta essa semana. Nós fomos evangelizados pelos europeus, não foi?
Agora o Espírito Santo vai chegar na Europa a partir de nós. Portugal vai ser sacudida pelo poder do Espírito Santo através do Brasil e da evangelização. E deixa eu ser ousado, agora está chegando o sinal da Canção Nova em Portugal. Você em Portugal que está ligado agora na Canção Nova, receba o Espírito Santo que vai avivar o seu país. Nós somos chamados a fazer essa experiência. O que acontece aqui nos ossos ressequidos? Deus faz aquilo que estava morto, e a fé de muitas pessoas está morta, morna, fria. E aí a gente vê que a fé está morta, morna e fria pelas opções morais. Verdade ou não é? Que hoje existe um ateísmo prático. Pessoas que vão na igreja e se dizem cristãs, católicos, mas que a vivência dessas pessoas lá fora não é uma vivência de alguém que é cristão. Eu coloco aqui no livro, na eleição presidencial do ano de 2010, eu fiquei escandalizado, porque eu descobri que na igreja tinha mais partidários do que cristãos. Católicos que ficaram do lado de coisas erradas por partidarismo. Isso demonstra a morte da fé. É capaz de renunciar à defesa da vida para ficar do lado de quem é contra a vida. Mas porque eu sou partidarista e defende o partido com unhas e dentes, não tem coragem de defender Jesus Cristo, porque está morto na sua fé. Está morto na sua fé, morto na sua experiência com Deus. Faz aliança, faz vínculo, se une. Isso é um exemplo de uma fé morta, morna, uma fé em perigo e que precisa de um avivamento espiritual. É o que Deus quer fazer, é o que Deus quer realizar, é o Espírito que devolve a vida. Nesse momento difícil da sociedade, nesse momento difícil da igreja, nós somos convidados a nutrir a esperança de que a resposta que o mundo precisa, que nós precisamos, é um avivamento poderoso do Espírito. Você pode perguntar para essa bênção que está do seu lado: você quer? Sim ou não? Você quer? O que ele disse? Quer? Quantos aqui disseram que querem? Levanta a mão. Diga glória a Deus. Então aplauda aí o seu irmão do seu lado que quer esse avivamento. Querido, o avivamento é isso, é uma ação de Deus, um derramado Espírito num determinado momento aonde é necessário. Aqui nesse livro eu conto a história da experiência que o Papa Leão XIII fez. Depois você vai ler, mas eu vou dar uma passada por cima na experiência que o Papa Leão XIII fez. Ele estava na missa no Vaticano. E o Papa, naquela época, fazia assim, porque não tinha concelebração, antes do Concílio Vaticano II. Leão XIII, ele celebrava a missa, e depois um outro padre celebrava uma missa para ele participar, e ele ficava ajoelhado como fiel, diante do santo sacrifício sendo celebrado. E todos viram que naquele momento, daquela segunda missa que o Papa experimentava naquele dia, ele celebrou e depois ele participou de uma outra, que o Papa ficou transtornado. Viram que a face dele mudou. Terminou a missa, ele se levantou e pediu que o deixassem sozinho no escritório dele. E ele foi para o escritório dele, o secretário ficou muito preocupado, até mesmo pela fisionomia, pela sensação que eles percebiam de um sofrimento profundo que o Papa estava vivendo. E depois daquele momento, sozinho, o Papa saiu, e ele saiu com uma oração composta, que nós rezamos todos os dias. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio
contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Sabe por que o Papa compôs essa oração? Porque durante a missa ele teve uma visão. Isso aqui não é doutrina da igreja, ele teve uma experiência mística. Saibamos separar a experiência mística da doutrina. Combinado? O que o Papa viu em visão? A mesma imagem relatada no livro de Jó, quando Satanás se apresenta diante de Deus e diz que se Jó fosse provado, Jó blasfemaria contra Deus, Jó viraria as costas para Deus. E aí, o livro diz que Deus deu a permissão para que Satanás provasse Jó. Vocês conhecem a história de Jó, não é verdade? E Jó perde os bens que ele tinha, Jó perde a família que ele tinha, mas Jó permanece fiel. Deus disse uma coisa: só não toque na vida de Jó. E Satanás estava ali blasfemando diante de Deus, falando que os filhos e as filhas de Deus não permaneceriam fiéis se eles fossem provados, se eles fossem testados. E diante dessa realidade, o Papa viu em visão. Eu estou dizendo, não é doutrina da igreja, você entendeu, né? É uma visão mística, é uma experiência mística. E o Papa escutou Deus dizendo: então, Satanás, você tem o século 20 para você provar a humanidade. O que o Papa fez? Compôs a oração de São Miguel. Reuniu um grupo de teólogos e pediu que eles fizessem um exorcismo. Essa oração de São Miguel foi determinada que depois da comunhão, na liturgia, antes do Concílio Vaticano II, ela fosse rezada pós-comunhão. Oração pós-comunhão. E o Papa mandou compor um exorcismo que nós conhecemos, nós que caminhamos na renovação carismática católica. Escrito assim: exorcismo do Papa Leão XIII. Não é verdade? Você já viu esse exorcismo? Na Canção Nova nós o rezávamos na missa da segunda-feira da libertação, quando o Padre Zé Augusto celebrava essa missa na segunda às 15 horas. O Papa mandou fazer essa oração. Vamos fazer uma memória do século 20. Nós estamos em qual século? O que aconteceu no século 20? Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu no século 20? Comunismo. O que aconteceu no século 20? A Segunda Guerra. O que aconteceu no século 20, lá pelo ano de 1950? Revolução sexual a partir de Woodstock. Uma aberração contra Deus. Mas veja, além de compor o exorcismo, o que o Papa fez? E aí, vale a pena nós vermos como que Deus quer reavivar, como que Deus quer fazer, como que Deus quer transformar as coisas. Deus começa a incomodar uma irmã da congregação de Santa Zita, lá na Itália, chamada Helena Guerra. E essa irmã, impelida, simples, impelida pelo Espírito, ela começa a escrever cartas ao Papa Leão XIII, pedindo que ele convocasse a igreja a invocar o Espírito Santo. Pedindo que se instituísse nas paróquias o cenáculo, pedindo que os padres, os bispos, voltassem a pregar sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o Papa viu, porque ele tinha tido uma visão que aquilo era a vontade de Deus. E o Papa deu os passos, incentivou, escreveu a primeira encíclica sobre o Espírito Santo.
O Papa convocou a igreja para oração. E na virada do século, ou seja, na entrada do século 20, na imagem, na visão que ele tinha tido, que aquele século tinha sido entregue a Satanás para testar a humanidade, o que ele faz? No dia 1º de janeiro do ano de 1900, o Papa Leão XIII consagra o século 20 ao Espírito Santo. Aplauda, meu querido, aplauda o sentir da igreja, aplauda a moção do avivamento que é eclesial e trinitário. Mas sabe o que aconteceu? Nós não estávamos preparados, a igreja católica. Naquela noite do dia 1º, uma irmã numa igreja evangélica começa a falar em línguas. Depois que o Papa consagrou o século ao Espírito Santo. E ali começa o pentecostalismo protestante. Passados alguns anos, Deus suscita um outro Papa, João 23, que todo mundo pensava, e aí é muito engraçado, eu dou risada quando eu assisto noticiário, e aqueles que não entendem nada e que não fazem experiência de fé, falam assim, o Papa Bento XVI é um Papa que está velho, vai passar logo. O Espírito Santo sabe quem ele coloca à frente da igreja. E foi assim, João 23 era um bonachão, um gordão, todo alegre, todo para frente. Foi eleito Papa, já estava assim, numa idade avançada. E todos os vaticanistas, os conhecedores, os homens que intelectuais, jornalistas, é um Papa de transição, porque ele vai morrer rápido. Depois eles preparam outro para colocar no lugar dele. Um dia, caminhando pelo Vaticano, o Papa João 23 para diante de uma janela e pede para o secretário abrir a janela. Não, essa janela é milenar, não pode mexer nela. O Espírito sopra no coração dele e diz assim: abra as portas e as janelas da igreja para que entre um vento novo e sopre todo o mofo, e sopre tudo aquilo que está mofado, aquilo que está sobre os móveis. E o que esse homem faz? Porque o avivamento é eclesial. Ele convoca o Concílio Vaticano II. Bendita a hora, ó bem-aventurado João 23. Que ele é bem-aventurado, ele é beato. Bendita a hora e coragem. Veio a reforma litúrgica, mas na abertura do concílio ele faz uma oração. E ele pede que a oração que nós vamos rezar hoje na missa, a oração da coleta. Fique atento quando o padre for rezar para você ver. Foi aquela oração que ele fez. Que se renove como um novo Pentecostes, os milagres, sinais e prodígios em toda a face da terra. E o que acontece no ano de 67, em fevereiro de 67, numa universidade em Duquesne, em universidade essa dedicada ao Espírito Santo, começa o avivamento católico, renovação carismática católica nasce, e aí acontece o Pentecostes e o avivamento esperado. A resposta da consagração do Papa daquele século ao Espírito Santo. E o século XX é conhecido como o século do Espírito Santo, porque foi essa a proclamação que aquele Papa fez. E ali a igreja começa a experimentar o avivamento, a experimentar a graça do derramamento poderoso. Muitas vidas são salvas, muitas vocações se despertam, muita graça começa a acontecer na igreja, seguida de muita perseguição, é claro. Mas a resposta de Deus veio. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não vai deixar a humanidade se perder. Diga para ele: Deus vai fazer acontecer um poderoso avivamento.
E você começa a fazer parte. Você começa a fazer parte. Diga para o seu irmão, você começa a fazer parte da profecia do avivamento. Dá uma sacudida nele aí. Deus te escolheu para fazer parte da profecia do avivamento. Deus escolheu você. E aplauda esse irmão, porque Deus está colocando um selo e uma eleição sobre a vida desse irmão, pequeno, frágil, como ele é. Deus está realizando essa obra. Está começando aqui hoje, aleluia, eu creio que o avivamento está começando aqui hoje, na minha vida e na sua vida, e ele vai se espalhar. Mas para que um avivamento aconteça, é preciso sentir da igreja. E aqui está a convocação, volta um pouquinho aí atrás na sua Bíblia, Ezequiel capítulo 22. Volta um pouquinho atrás aí, Ezequiel capítulo 22. Amém? Versículo 30. Chegou aí, achou? Procurei entre eles alguém que construísse o muro e ficasse firme na brecha diante de mim em favor do país, para eu não destruir, mas não encontrei. Deus está procurando homens e mulheres que se coloquem na brecha orando para que esse avivamento aconteça. O avivamento não acontece sem o clamor elevado de um povo. O avivamento não acontece, ele não se manifesta se um povo não orar. Se aqueles que estão vendo a desgraça acontecer, se aqueles que estão percebendo a morte espiritual se espalhar, se aqueles que têm o conhecimento e a experiência com Deus, como nós temos feito, se nós não nos colocarmos na brecha, não virá o avivamento. Aí você vai perguntar para o padre: padre, quem provoca o avivamento é o homem ou é Deus? Pergunta para o seu irmão aí, se ele sabe te responder essa. Quem provoca o avivamento é o homem ou é Deus? 30 segundos para você responder aí. Depois eu vou corrigir as provas, para ver se você está preparado. Quem faz o avivamento acontecer, o homem ou Deus? Hã? Ah, se aplauda, você acertou. 10 na prova, 10 no vestibular. Quem faz o avivamento acontecer é Deus, mas precisa que um povo comece a orar para estar preparado para o que Deus quer fazer. O que eu disse? O Papa consagrou o século ao Espírito, e aconteceu numa igreja protestante, uma igreja evangélica, o pentecostalismo. E eles lá na Rua Azusa, agora no lugar onde teve um avivamento nos Estados Unidos, um avivamento localizado, e olha, era tão poderoso o avivamento lá, queridos, nessa igreja dos nossos irmãos evangélicos, na Azusa Street, lá nos Estados Unidos, que quando eles oravam, os vizinhos chamavam o bombeiro, porque eles viam saindo fogo pela janela da igreja. O que os atos, você acha que alguns teólogos, alguns biblistas vão dizer, é só uma figura de linguagem que repousou sobre a cabeça deles, língua de fogo? Não é figura de linguagem não. Eles viram o fogo do Espírito sobre os apóstolos. E quando eles oravam em Azusa Street, bombeiros muitas vezes foram chamados pelos vizinhos, porque a igreja estava pegando fogo, mas era o fogo do Espírito. E é isso que Ele quer fazer na sua vida, no seu grupo, na nossa igreja, na nossa paróquia, na Canção Nova. Mas é preciso que um povo se coloque na brecha. É preciso que um povo que assiste noticiário, que lê revista, que lê jornal e que vê a situação do mundo, se compadeça e não esteja satisfeito. Porque muitas vezes nós somos tão egoístas. Quem te olha a situação do outro, não é comigo mesmo? Então,
que o mundo exploda, mas eu estou salvo, aleluia, eu estou salvo, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, você não está cheio do Espírito, você está cheio de si mesmo. Se você olha a desgraça do mundo e não se compadece e se compromete, você não está cheio do Espírito não. Me desculpa ser sincero, mas quem está cheio do Espírito se compromete, dobra o joelho, ora, chora, derrama lágrimas aos pés de Jesus, pedindo que Deus transforme a humanidade. Porque a gente fica tranquilo, não chegou ainda na minha casa, mas vai chegar. Se nós não orarmos, vai chegar. Segura na mão dessa bênção aí. Deus escolheu você para se colocar na brecha. Aleluia. Balança a mão dele e diga aleluia. Deus escolheu você para ser profeta desse avivamento, para participar da profecia desse avivamento. Balança mesmo a mão desse irmão. Deus escolheu você. Ai, que bom que você está assistindo essa palestra, porque Deus escolheu você aí na sala da sua casa, você diante de um computador, você diante de um radinho. Deus está escolhendo você para participar dessa grande ação do Espírito Santo na face da terra. Levanta sua mão direita. Não vai fazer igual papagaio, só imitar o padre não, viu? Combinado? Só se brotar do seu coração. Combinado? Vejo que você está sumindo. Senhor, pode contar comigo. Eu estou disposto a pagar o preço para que esse avivamento aconteça, para que eu veja o mundo transformado, uma igreja renovada, um exército de santos se levantando e experimentando esse sopro profético que vai fazer a humanidade voltar a viver a vontade de Deus. Nessa manhã de Pentecostes, eu assumo o chamado e me decido. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Aviva o meu coração, a minha vida, a minha fé, o meu ser carismático. Faz na minha vida, Senhor, a sua graça acontecer. Agora aplauda mais uma vez esse irmão que tomou a decisão, que está aí do seu lado. Glória a Deus. Procurei um povo que se colocasse na brecha, mas não encontrei. Levanta o seu braço, os dois, agora diga: você encontrou sim, eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, Deus, ó. Olha para mim, tira uma foto aí agora do céu, ó. Eu estou aqui, eu vou me colocar na brecha a partir desse acampamento de Pentecostes. Ah, eu estou ouvindo os anjos te aplaudir. Eu estou escutando João Paulo II vibrando lá do céu agora pelo seu sim. João 23. Madre Teresa de Calcutá, bem-aventurada Dulce dos pobres, Frei Galvão, Madre Paulina. O céu está em festa por causa do seu sim. Pode crer. Pode acreditar. Ah, Deus conta com você. Você vai se colocar na brecha? Pergunta para o seu irmão: você vai se colocar na brecha? Volta aí na sua Bíblia, um pouquinho para trás. Vai lá no livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Amém? Neemias, capítulo 1. Veja o testemunho de um avivalista. De alguém que não só se colocou na brecha, mas colocou a mão na massa. História de Neemias, filho de Acalias.
Era no mês de Casleu, no 20º ano, e eu estava no castelo de Susa. Chegou meu irmão Anani com alguns homens de Judá. Eu lhes perguntei como iam os judeus, o resto que sobreviveram do exílio, e como estava Jerusalém. Eles responderam: o resto que sobrou do exílio vive lá na província, em grande miséria e humilhação. Veja a notícia que Neemias recebe: as muralhas de Jerusalém estão em ruínas, e as portas foram destruídas pelo fogo. Ouvindo as notícias, sentei-me a chorar. Fiquei de luto durante dias, jejuei e rezei. Veja, ele se colocou na brecha. Ele não se conformou porque o povo dele estava na miséria. Ele não ficou no egoísmo, no egocentrismo dele, não. Ele saiu de si, ele chorou na presença de Deus. Nós vamos precisar chorar muito na presença de Deus por esse avivamento. Ele jejuou, ele orou. Nós vamos precisar voltar ao jejum. Meus queridos, você que abandonou o jejum, nós somos chamados a partir da tomada de posse dessa profecia do avivamento a voltar a jejuar. Ele chorou, jejuou e orou diante do Deus do céu. E falei: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que mantens aliança e a benevolência com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os olhos abertos para escutar a oração que este teu servo hoje pronuncia diante de ti. Dia e noite eu fico orando em favor dos israelitas, teus servos, confessando os pecados. Veja, olha o que é um homem se colocar na brecha. Dia e noite eu fico orando. Dia e noite eu fico suplicando e pedindo perdão dos pecados da minha raça, do meu povo. Eles são sangue do meu sangue, eles são carne da minha carne, eles são a minha raça, o meu povo. Que Deus desperte homens e mulheres aqui como Neemias, que não fica num canal aí que todos os dias no final da tarde só passa desgraça, se alimentando de desgraça, mas que a desgraça te leve a dobrar o joelho e a orar pela nação e pelo povo e pela libertação da sua cidade, do seu estado, desse país. Ele diz: eu chorei, eu pedi perdão pelos pecados do meu povo, em favor dos israelitas, os teus servos, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra ti. Sim, também eu e a família do meu pai pecamos. E aí dá continuidade, ele vai até o rei, e ele começa a ser usado profeticamente para restaurar Jerusalém e a fé daquele povo. Se você for ler o livro de Neemias, você vai ver lá no capítulo 6, no capítulo 7, em 52 dias, ele contagia todos aqueles que estavam desanimados. E eles reconstroem em 52 dias as muralhas da cidade. E reconstruindo as muralhas da cidade, eles começam a reconstruir a fé. E aí eles proclamam a lei, os mandamentos. E a fé daquele povo é reavivada. Cutuca de novo aí essa bênção que está do seu lado e diga: é com você que Deus conta. É com você que Deus conta. É com você que Deus conta. Dá uma sacudida aí nessa pessoa. É com você que Deus conta. Você. Pergunta para o seu irmão: de onde você é? De onde você é? Eu não escutei. De onde você é? O avivamento precisa começar a acontecer nesse lugar a partir de você. Quando você for embora da Canção Nova, cheio do Espírito Santo. Meu irmão, deixa eu ler aqui o que essa mulher ousada, Helena Guerra, escreveu para o Papa Leão XIII, na página 139 do livro A Profecia do Avivamento.
Primeira carta que ela enviou para o Papa: Santo Padre, o mundo é mau, o espírito de Satanás triunfa na pervertida sociedade, e uma multidão de almas se distancia do coração de Deus. Isso lá no ano de 1895, no dia 17 de abril, ela escreveu essa carta para o Papa. Nestas tristes condições, os cristãos não pensam em dirigir unânimes súplicas àquele que pode renovar a face da terra. Fazem tantas novenas, e isso é bom, mas a única que foi pedida pelo próprio Salvador e feita por Maria Santíssima e os apóstolos é agora quase completamente esquecida. São louvados pelos pregadores todos os santos, mas uma pregação sobre o Espírito Santo, quem faz? Olha que ousadia, gente. Quem, ó Santo Padre, pode fazer com que o Espírito Santo seja mais conhecido e mais honrado, senão o vigário de Cristo sobre a terra? Do qual não somente as ordens, mas também os desejos possuem sobre os corações dos fiéis uma forte eficácia. E agradecendo aos céus, temos visto como os bons católicos, olha aqui, vamos ver se é bom católico, né? Como os bons católicos, somente pelo o fato do Papa dizer uma palavra, já fazem dela uma lei. Os bons católicos, porque os maus não. Eu não concordo com o Papa. Eu concordo com Satanás, mas com o Papa não. Com as obras de Satanás na terra, tem um monte de católico aí concordando. Com lei, com tudo. Mas os bons católicos fazem da palavra do Papa uma lei. Lei de amor. E não exultam em obedecer. Veja, essa mulher provocando no coração do Papa a reação de começar na igreja um grande clamor por esse avivamento. Um grande clamor por esse derramar do Espírito Santo. Um grande clamor pela manifestação e pelo poder do Espírito Santo derramado sobre essa igreja. E aqui, no capítulo, que é o título do livro, eu faço uma declaração. E quero declarar agora diante das câmeras e para você. A igreja está grávida de um poderoso avivamento. Por que eu faço essa declaração? Porque lendo um livro do Frei Raniero Cantalamessa, chamado O Canto do Espírito, o Frei Raniero diz o seguinte, que eu coloquei aqui no livro. Ele é pregador do Papa. 26 anos ele serviu ao Papa João Paulo II, pregando os retiros do Papa. Agora já há 6 anos que o Bento está à frente da igreja, ele continua pregando. Então, se ele é o pregador do Papa, imagina que esse homem não é. Ele diz assim: não só a experiência pessoal de cada fiel cristão como indivíduo, mas também, sobretudo, a experiência que a igreja fez do Espírito no decorrer dos séculos, chamada tradição. Se a lei está grávida de Cristo no dizer dos padres, a igreja está grávida do Espírito Santo. É preciso então ter mãos delicadas, como a parteira, para trazer à luz os frutos do Espírito Santo, que nela vão amadurecendo. Quem aqui é mãe, já engravidou? Levanta a mão aí, né? Se é mãe, já engravidou. Pode ser mãe adotiva, adotou alguma criança. Então eu vou falar para as mães, que elas vão entender. Você também que é filho vai entender. Aqui no livro, eu me refiro aos sintomas da gravidez. Quais são os sintomas que uma mulher começa a experimentar na gravidez? Primeiro, o enjoo. Não é verdade? Tem alguns que não enjoam, mas tem outros que vomitam o dia inteiro. Segunda coisa, o incômodo do sono. A barriga começa a aumentar, o corpo a mudar, faz xixi demais durante a noite.
Terceira coisa, o aumento do apetite. Come, come, come e come. Ai bem, estou com desejo. Comer carne de macaco. Junto com a fome veio o desejo. Não é assim? Estou mentindo? E aí fico preocupado, vou engordar demais. E depois? E a terceira coisa, lá a partir do 6º mês, começam as contrações. Já demonstrando que o final da gravidez está se aproximando. Eu errei em alguma coisa? Se tiver algum médico aqui? Não? Então vamos lá. Vou ler aqui, tá? A igreja está grávida do Espírito Santo. E uma gravidez traz várias mudanças na vida da gestante. O corpo muda consideravelmente mês a mês, adaptando-se àquele que é gerado. Durante o processo gestativo, a mulher sente enjoo, necessidade de ir ao banheiro com mais frequência, insônia, aumento do apetite, desejos e contrações. Por conseguinte, temos visto nos últimos anos essa grande mudança na ação e na reflexão da igreja gestante. Estamos num tempo lindo do florescer dos movimentos, das novas comunidades, da ação do Espírito Santo em tantas realidades na Santa Mãe Igreja. Como não ver a ação do Espírito Santo no retorno de tantos irmãos do luteranismo para o seio da igreja, a conversão de tantos irmãos protestantes, o retorno dos irmãos anglicanos que estão sendo acolhidos na igreja católica. A própria teologia do Vaticano II tem promovido grandes mudanças no nosso meio católico. Como exemplo, vamos evidenciar a proposta da Conferência de Aparecida, cujo intento é uma permanente missão continental. Isso tudo é um sinal de um novo tempo, de mudanças substanciosas no nosso comportamento de católicos. Creio que há uma grande convocação ao retorno às origens. Esse é o chamado que Deus nos faz. A mulher grávida vive esses sintomas, e eu quero aqui dizer o que a igreja está vivendo. O enjoo. Eu gostaria de destacar que crescerá o enjoo, o nojo pelo pecado e pelas coisas erradas. E todos nós entraremos num processo lindo de conversão radical, de uma não aceitação do pecado e das realidades do pecado na nossa vida pessoal. É um sinal, é sintomático. Depois, o outro sintoma é o incômodo do sono. No processo da gestação dorme-se muito pouco tempo, por causa da mudança do corpo, do crescimento da barriga, da necessidade de ir ao banheiro durante muitas vezes no período da noite. Nesse processo que a igreja vive, voltará aos católicos a disposição para as vigílias de oração, para os cercos de Jericó. Muitas pessoas levantarão de madrugada para orar e se colocar na brecha e buscar a intimidade com Deus, sempre intensificando o clamor por esse avivamento. Seremos surpreendidos pelo grande número de pessoas que procurarão as orações e as adorações na madrugada. Esse incômodo da noite atingirá muitos que serão despertados pelo Espírito Santo para estarem na presença do Senhor na madrugada. Diga para o seu irmão, pode aplaudir. Domingo passado eu fui pregar na minha cidade de origem, um encontro para jovens. Tinha milhares de jovens lá. E a Celina Borges foi nesse encontro. E eu vi ali uma ação do Espírito numa música que ela compôs e nós cantamos lá. É mais ou menos assim a música. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Veja, eu quero perder o sono outra vez. Eu quero me desesperar por ti, por estar contigo, por te buscar, por me alimentar da Eucaristia. Eu quero me apaixonar outra vez.
Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Diga aí para o seu irmão: meu querido, esteja preparado. Minha querida, esteja preparada. O avivamento virá. E você faz parte dessa profecia. Você traz a marca dessa profecia. Meus queridos, a outra experiência da mulher grávida é o aumento do apetite, ensejando desejos. Será intenso e grandioso o aumento do desejo pela busca de Deus. Pessoas se reunirão em grande número para se alimentar, se saciar da palavra de Deus e da Eucaristia. Nas igrejas não caberá o número de pessoas que acorrerão atrás do alimento sólido da sua alma. Veja, muitos buscarão conhecimento da sã doutrina da salvação. A indiferença religiosa cairá por terra. Os estádios vão voltar a ficar lotados na busca incansável pela saciedade da alma, que tem necessidade do Deus vivo. E nós temos constatado aqui na Canção Nova, o Fábio não me deixa mentir, porque ele trabalha no Eventos, é o responsável do Eventos, e tem a infraestrutura, o aumento de número de pessoas nos nossos eventos na Canção Nova. O Vaticano constata o aumento do número de pessoas que nas quartas-feiras estão indo até a Praça São Pedro para ouvir a palavra do Papa Bento XVI. Nós temos constatado, e o mundo fica estarrecido, os milhares de jovens que vão atrás de um homem velho de branco, como foram atrás de João Paulo II e agora atrás do Papa Bento XVI, nas jornadas mundiais da juventude. E a jornada mundial da juventude lá da Espanha vai ser a maior da história. Só do Brasil já tem mais ou menos 13 mil jovens inscritos. Nunca nós conseguimos levar mais de 3 mil jovens. Isso é o sinal, o desejo por Deus, o apetite, o querer mais. O que nós cantamos na nossa música, nós vamos cantar daqui a pouco. Os ministros já podem vir para cá. Eu quero ir além, me leva mais longe. E o último que eu quero deixar para terminar são as contrações que vão começar a ocorrer com mais intensidade e frequência. O que é isso? O que eu disse? Que você precisa levar o avivamento para a sua cidade, não foi? Qual vai ser o sinal das contrações de que a igreja está próxima? Eu vou usar uma palavra que eu gosto de usar. A igreja está próxima de parir esse avivamento, de dar à luz esse avivamento. O sinal vai ser os focos de reavivamento nos movimentos, nas pastorais, na própria renovação carismática. Vai começar um grande reavivamento, um grande avivamento em muitos lugares. Vão ser focos para que esse avivamento que vai se alastrar por toda a humanidade, por todos os recantos da face da terra. E deixa eu dizer, vai se alcançar todas as instâncias da igreja. Não é algo de um movimento, é da renovação carismática católica, não. Vai ser em toda a igreja. A renovação também vai ser atingida, mas é para SEBS, mas é para a pastoral do dízimo, é para o movimento do SCC, é para o movimento da Legião de Maria, é para toda a igreja, para os vicentinos, para toda a face da terra. Mas nós temos que ter coragem de ser profetas do avivamento. Segura na mão do seu irmão, diga para ele: você leva uma grande responsabilidade da Canção Nova, promover, onde você estiver servindo, esse avivamento. Você
foi escolhido por Deus para que isso aconteça. Eu quero trazer a palavra da igreja. Segura a mão do seu irmão aí, continua. O Papa Paulo VI, numa audiência geral, em 29 de novembro de 1972, disse o seguinte: por várias vezes, nós temos perguntado quais são as maiores necessidades da igreja. Qual vos parece ser a primeira e a última das necessidades da nossa amada igreja? Perguntou o Papa. Nós temos que dizer isso quase tremendo e orando, porque como bem sabeis, este é o ministério da igreja, o Espírito Santo. O Papa Paulo VI diz: a maior necessidade da igreja é o Espírito Santo. É Ele quem anima e santifica a igreja. É o sopro divino, o princípio da unidade, o vento que sopra onde quer, o que dá a luz e a força interior. É o Consolador, o doador dos dons do Espírito, e o Espírito de paz e alegria, a promessa e o penhor da vida eterna. Veja o que o Papa Paulo VI declara: a igreja necessita de um novo Pentecostes, de um perene Pentecostes, necessita de fogo no coração, de palavras nos lábios e profecia no olhar. Aplauda isso, querida, aplauda isso. É o Papa. A igreja precisa ser templo do Espírito Santo, ser completamente pura em sua vida interior. Os homens, os jovens, as almas consagradas, a vós, irmãos, nos sacerdócios, será que nos escutais? Diz o Papa. Você que agora me escuta, você que está aqui, o Papa está nos perguntando, será que me escutais? A igreja precisa de um perene Pentecostes. Aquilo de que a igreja necessita, ela precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, em cada um de nós, em nós como um todo, em nós que somos igreja. É dele que a igreja necessita hoje, em todos os níveis. E digam todos voltados para Ele: vem. Diga o que o Papa está dizendo para nós dizermos: vem. Diga bem forte: vem. 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 Vem, Espírito Santo. Fica de pé, fica. E deixa eu dizer algo para você. O padre Gabriel Amorte disse que num exorcismo, invocando a intercessão do beato João Paulo II, o diabo rosnava, rugia, bradava quando ele invocava a intercessão do Papa João Paulo II. E ele perguntou para o diabo: por que você tem tanta raiva e tanto medo do Papa João Paulo II? Ele disse: porque ele fez duas coisas. A primeira, ele destruiu e derrubou o comunismo, que era projeto meu, disse Satanás. A segunda coisa, ele instituiu as jornadas mundiais da juventude, que tem arrancado os jovens da boca do inferno. E deixa eu ir além. Deus levou o Papa João Paulo II para ele ser o grande intercessor do avivamento mundial que está por vir. Que não vai derrubar o comunismo somente, não. Vai derrubar tudo aquilo que está sendo tramado contra a igreja e contra o cristianismo. O Papa nos chama: vem. Vamos chamar o Espírito Santo: vem. Ergue os seus braços e diga: vem. Vem, feche os seus olhos e diga: vem. Vem, eu quero um avivamento na minha vida. Vá orando agora. Vá orando: vem, Espírito Santo, eu quero um avivamento na minha vida. Vem, Espírito Santo. Vá pedindo agora que aconteça em você. Feche os seus olhos. Deseja do fundo do seu coração, deseja do fundo da sua alma. Vem, Espírito Santo.
Vem, Espírito Santo. Vem sobre a sua igreja. Vem, Espírito Santo. Vem sobre a minha vida. Eu preciso de avivamento. Eu preciso de avivamento. Eu preciso de nojo do pecado. Eu preciso romper com o pecado. Eu quero ser santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Me incomoda. Me incomoda. Eu quero perder o sono outra vez, para orar, para estar na sua presença, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vá pedindo. Eu quero sentir esse desejo. Eu quero sentir essa fome, essa necessidade de Ti, Senhor, da Sua palavra, da doutrina da igreja. Vem, Espírito Santo. Ergue bem alto se você abaixou os seus braços. E eu quero ouvir um grande vem aqui nesse centro de evangelização. Vem, vem, Espírito Santo. Vá suplicando alto, eu quero ouvir a sua voz. Isso, mais uma vez. Mais outra vez. Mais outra vez. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E vai deixando agora fluir dos seus lábios o canto do avivamento. Solta a sua voz, não tenha medo. Não tenha medo. Deus vai cumprir as promessas. A nossa geração verá. Ele cantou ora católico, ora católico, ora cristão. Aumenta o volume da sua voz, não tenha medo. Que agora toda a igreja receba o clamor que é elevado na canção nova. Que venha dos quatro cantos da terra o sopro do Espírito Santo sobre a igreja, sobre as nações, sobre o Brasil. Eu não estou te escutando, querido. Você é profeta do avivamento, deixa sair por essa oração o sopro. Vem, Espírito. Eu quero ouvir a sua voz, ora com força. Que as pessoas em casa agora sejam batizadas no Espírito Santo pela sua voz. Ora, talvez é o seu filho, seu marido que ligou a televisão para te ver. Ora. Ah, Senhor, ouve o clamor da igreja que geme com gemidos inexprimíveis. Que o Senhor entende, não é preciso a razão entender, mas o Senhor entende os gemidos que nós elevamos a Ti. Batiza aqueles que estão em casa com o Seu Espírito Santo. Renova a face da terra. Ora, meu irmão, Deus está levando a sério a nossa oração. Ora. É o avivamento que nós queremos, Senhor. É o avivamento para o Brasil. É o avivamento para a nossa diocese, para a nossa paróquia, para o nosso movimento, para a nossa pastoral. Vem, vem, Espírito Santo dos quatro cantos. Vem sobre a sua igreja, vem. Vem sobre a face da terra. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Segura na mão do seu irmão. Levanta a mão dele lá no alto. Continua orando. É unidos como igreja que nós vamos conquistar esse avivamento. Ora com força. Eu quero te escutar. Sopra nas nossas narinas, Espírito Santo, o sopro do avivamento.
Sopra nas nossas casas, sopra nas nossas cidades, sopra, Espírito Santo, que do Brasil possa soprar para toda a América Latina, América Central, América do Norte, que do Brasil, atravessando o oceano, chegue na Europa, no Oriente Médio, na Oceania, na África. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, o sopro do avivamento, sopra, Espírito Santo. Na Antártida, sopra, Espírito Santo, na face da terra, sopra, sopra pelo nosso clamor, sopra pelo nosso clamor. Oi, cantarere, bandara baiere, bandara baiere, oreada baciere, cantore, bandara baiere, bandara lá, oriendere, baciere, bandara baiere, oriere, bandara baciere, cantara baiandara baiere, ela macia andara baiandara. E diga comigo: eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio que o avivamento chegou, que o avivamento chegou na minha vida, na minha vida. Eu creio que o avivamento chegará, que o avivamento chegará na minha cidade, na minha cidade, na minha paróquia, na minha paróquia, na minha diocese, na minha diocese, no meu estado, no meu estado, no Brasil, no Brasil. Eu creio que vai chegar, em todas as nações, em todas as nações. Conta comigo, Jesus. Conta comigo, Jesus. Conta comigo, Espírito Santo. Conta comigo, Espírito Santo. CançãoNovaPlay.com. Assine já.